Israel iniciou sua contraofensiva contra o Hamas, interrompendo o fornecimento de suprimentos e eletricidade para a faixa de Gaza. O próximo passo inclui ataques aéreos e táticos, podendo levar a um novo combate em larga escala. Israel está mais preparado para reentrar em Gaza do que no início da guerra. Enquanto as negociações de cessar-fogo continuam travadas, Israel aumentou a pressão sobre o Hamas, planejando até uma possível incursão terrestre caso as tratativas com os Estados Unidos e o Hamas fracassem. No entanto, há relatos de que o Hamas teria concordado em estender o cessar-fogo por mais 2 meses em troca da libertação de reféns. Uma delegação israelense seguirá para Doha, no Catar, para participar das negociações. Fontes próximas ao Hamas revelaram detalhes sobre as conversas diretas com os Estados Unidos que causaram preocupações em Israel. Ainda assim, não houve avanços significativos até o momento. Enquanto isso, a situação se agrava em outros cenários. O Irã continua apoiando o Hamas e o Hezbollah, que se recusam a entregar suas armas em Gaza. Depósitos de alimentos foram destruídos devido a ações do Hamas no norte. Israel realizou seu maior ataque ao Líbano desde o início do cessar-fogo, atingindo alvos do Hezbollah, incluindo estoques de armas e posições estratégicas. Além disso, um líder do grupo envolvido na reconstrução da infraestrutura terrorista foi eliminado em um ataque na Síria. Na Síria, relatos indicam que um massacre deixou cerca de 4.000 mortos, incluindo alauítas e cristãos, após a tomada de poder por um novo regime jihadista. Em resposta, as forças de defesa de Israel foram enviadas ao sul da Síria para proteger as colinas de Golã e reforçar a segurança da fronteira. Também ofereceram proteção às comunidades druzas e realizaram operações para destruir armamentos remanescentes do regime de Assad. Enquanto o cenário no Oriente Médio se intensifica, os Estados Unidos propuseram ao Hezbollah um plano de desarmamento. Além disso, o líder supremo do Irã condenou duramente Donald Trump e os países ocidentais em seu último discurso. Por fim, as negociações em Doha continuam, com a delegação israelense tentando avançar nos esforços para a libertação de reféns. O Hamas insiste na abertura total das passagens para Gaza sem restrições e na criação de um comitê independente para administrar a região até futuras eleições. Embora tenha havido rumores sobre um acordo para estender o cessar-fogo durante o Ramadã, tanto Israel quanto o Hamas negaram essa informação. O Hamas demonstrou flexibilidade nas negociações no Cairo, o que levou Israel a decidir enviar uma delegação na segunda-feira. O grupo estaria disposto a prorrogar por 2 meses a primeira fase do cessar-fogo e libertar reféns em etapas limitadas, incluindo soldados. Durante o fim de semana, o enviado do ex-presidente Donald Trump para os reféns americanos manteve contato direto com representantes do Hamas, apesar das objeções de Israel. Segundo o jornalista Ghassan El-Mal, considerado um porta-voz do Hamas, houve 4 reuniões diretas entre os Estados Unidos e o grupo nesta semana. Os americanos propuseram um acordo separado para a libertação de um soldado americano e de 4 corpos em troca da soltura de centenas de prisioneiros palestinos em Israel. Os Estados Unidos concordaram em libertar 250 prisioneiros, incluindo 100 condenados à prisão perpétua. Israel pediu o direito de vetar 50 nomes, mas o Hamas aceitou que apenas 10 fossem retirados da lista. No entanto, os americanos deixaram a última reunião alegando que Trump não aceita concessões em troca de reféns. O que está na mesa agora não é mais a libertação de todos os reféns em 2 fases, mas sim um acordo menor para soltar alguns deles
e prorrogar o cessar-fogo até o fim do Ramadã. Fontes afirmam que o encontro de Trump com sobreviventes do cativeiro o deixou chocado e irritado, levando sua equipe a intensificar esforços para garantir a libertação de cidadãos americanos vivos ou falecidos. Se essas negociações não forem bem-sucedidas, Israel pode retomar ataques aéreos e incursões contra alvos do Hamas. Caso isso não surta efeito, uma nova evacuação de civis palestinos do norte da faixa de Gaza pode ocorrer, abrindo caminho para uma reocupação militar da região. Israel está mais preparado para reentrar em Gaza do que no início da guerra. Seus estoques de munição foram reabastecidos e as restrições impostas pela administração Biden foram retiradas. Além disso, a necessidade de manter tropas na fronteira norte foi reduzida. Enquanto isso, o Hamas perdeu grande parte de sua infraestrutura militar, incluindo fábricas de armas e túneis estratégicos, além de cerca de 20 mil combatentes, entre eles comandantes seniores. Embora o grupo tenha recrutado novos membros, eles são inexperientes e difíceis de treinar sem se tornarem alvos das forças de defesa de Israel. As negociações atingiram um momento crítico. Israel exige a libertação dos reféns e o desarmamento do Hamas, enquanto o grupo insiste que qualquer acordo inclua o fim definitivo da guerra. Analistas apontam que, para eliminar o Hamas, será necessário desmantelar completamente sua rede de túneis subterrâneos, uma operação complexa e perigosa. Assim como aconteceu com os fuzileiros navais dos Estados Unidos nas ilhas do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, uma operação desse tipo pode ter muitas baixas. No entanto, para eliminar o Hamas de vez, esse é um risco considerado necessário. Ao mesmo tempo, há preocupações sobre o futuro de Gaza. Sem uma alternativa clara ao Hamas e sem conquistar o apoio da população local, Israel pode enfrentar um conflito prolongado semelhante ao que os Estados Unidos viveram no Iraque após a queda de Saddam Hussein. Outros especialistas discordam, argumentando que o Hamas está isolado, sem recursos estratégicos ou aliados para se reabastecer, o que reduziria a resistência. Enquanto isso, no norte, a Força Aérea de Israel realizou ataques intensos no sul do Líbano entre sexta-feira e sábado, atingindo 9 locais e mais de 20 alvos, incluindo lançadores de foguetes e depósitos de armas. As forças de defesa de Israel afirmaram que continuarão atuando para eliminar ameaças ao país e impedir qualquer tentativa de reconstrução da infraestrutura militar do grupo armado. Embora a ameaça na região de Galileia tenha diminuído, os impactos na economia local, que depende fortemente do turismo, ainda são grandes. O número de visitantes caiu drasticamente devido à guerra e à falta de voos, dificultando a recuperação do setor. Aqui no Military World, continuaremos trazendo atualizações sobre a situação na Síria. Mais uma vez, pedimos o seu apoio. Compartilhe nossos vídeos, siga-nos nas redes sociais e inscreva-se no canal para receber as últimas notícias em tempo real. Não se esqueça de visitar nosso site de notícias atualizado diariamente, com reportagens aprofundadas.